Fala pessoal, beleza? Fábio Vasque está aqui com vocês, você está aqui no Vaz da Minha Geek e hoje para nós aqui trazermos essa notícia triste, né gente? Aos 76 anos aí nós perdemos, né, o Ozzy Osbourne. Pois é gente, uma das maiores lendas aí do rock. Ele ganhou o apelido, né, de Príncipe das Trevas e tudo mais, que foi toda uma carreira baseada nesse marketing muito forte que ele fez. Mas ele se despediu de nós aí, nos deixou, mas ele deixa um legado, né? A despedida dele, vamos dizer, foi em grande estilo, né, galera? Teve um último show que ele conseguiu fazer, foi épico ali ao lado da galera do Black Sabbath, né? E foi um gesto interessantíssimo, porque ele ainda ajudou uma organização ali com mais de 190 milhões de dólares. Então, assim, e aqui eu quero comentar um pouquinho nesse vídeo com vocês sobre a trajetória desse ícone do rock and roll, né? A parte dos palcos, os escândalos, os discos lendários, participações no cinema, entre outros pontos. O legado que o Ozzy deixa vai muito além da música. Eu quero relembrar algumas coisas com vocês e você que talvez que não conheça vai passar a conhecer. Porque no dia 5 de julho de 2025, agora, 17, 18 dias atrás, Ozzy Osbourne se apresentou ali pela última vez num festival beneficente ali chamado Back to the Beginning. Pois é, gente, que foi realizado lá no estádio Villa Park em Birmingham, né, cidade natal ali do cantor, né, e do próprio Black Sabbath. E ali estava a formação clássica, gente. A formação clássica subiu no palco. O Ozzy, o Tommy Iommi, o Geezer Butler e o Bill Ward subiram no palco para fazer um último show ali. Foi um adeus, sabe? Foi mais que um evento, mais que um show. Realmente foi um adeus a todo mundo, gente. Porque foi os últimos fôlegos aí que o Ozzy conseguia trazer. E teve ali mais de 10 horas de show, gente, porque começou cedo. Começou ali com Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Alice in Chains, né, Lamb of God, um monte de banda participou ali fazendo show. E ainda teve convidados muito especiais ali, gente. Slash, Tom Morello, Jonathan Davis do Korn, teve o Papa Emeritus do Ghost, teve o Duff McKagan, teve uma galera aí que participou em peso, gente. E todo o lucro desse show, ele foi destinado às causas que o Ozzy apoiava pessoalmente, como a cura do Parkinson, lá no Brigham Children's Hospital, é isso mesmo, gente, e no Acorn Children's Hospice. Então ele fez o show e ainda deixou um adeus, ainda deixou um gesto maravilhoso, ajudando duas instituições aí que precisavam tanto. Só para vocês terem uma ideia, estima-se aí que o show tenha arrecadado mais de 200 milhões de dólares, tá? Bem mais do que isso, pelo que está estimado mesmo, tá? Esse foi o grande ponto, um show focado em ser beneficente mesmo, essa foi a ideia do show e o Ozzy acertou em sua despedida em fazer algo dessa forma, né, gente? Mas vamos lá, como é que foi esses últimos anos e os problemas de saúde? Porque é aí que mora a grande questão, né? Porque desde 2018 ali, o Ozzy, ele estava enfrentando graves problemas ali de saúde, muitos problemas mesmo, gente. Teve infecção, teve internação, teve pneumonia. Em 2020, aí ele foi diagnosticado com Parkinson e falou ali, ele disse isso ao vivo na televisão. E mesmo com todas essas dificuldades, sabe, o Ozzy continuou criando, gente. Lançou álbuns aí em 2020 como Ordinary Man, e o Patient Number 9, né, o paciente número 9, em 2022. Então, mesmo com os problemas, ele continuou, trabalhou até o último dia possível. Só que ele já não conseguia mais concluir turnê, não fazia mais turnê, né, e acabou que ficou seus últimos anos aí longe totalmente dos palcos, porque ele não conseguia mais fazer turnês aí para divulgar os seus shows. E onde tudo começou, para a gente poder lembrar um pouco da história do Ozzy, o Ozzy nasceu, né, como John Michael Osbourne, é isso mesmo, em 3 de dezembro de 1948, gente, lá no Reino Unido. Já aos 20 anos, ele já foi lá e já formou a banda que se tornaria o Black Sabbath, ao lado ali do Tommy Iommi, do Bill Ward e do Geezer Butler. E eles foram influenciados aí por Cream, Vanilla Fudge
grupos aí que acabaram influenciando eles, e eles decidiram então adotar um nome um pouco mais sombrio aqui, né? Principalmente aí inspirado numa história de terror de Dennis Wattler chamado Black Sabbath. É uma história de terror, tá, gente? Então, entre 1970 e 1978, a banda lançou ali vários discos que, olha, que definiram o que é o heavy metal hoje. Eles modificaram a realidade do rock. Porque até então o rock era aquela coisa muito bonitinha, sabe? Aquela coisa dançante e tal. Você pega Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, era uma pegada mais dançante, mais alegre. E aqui eles trouxeram para um outro lado, onde traziam um lado mais sombrio, com letras mais pesadas e acordes mais pesados. E aí, álbuns que eles lançaram como Paranoid, Master of Reality, o Volume 4, o Sabbath Blood Sabbath, entre outros aí, que fizeram muito sucesso, né, gente? Mas nem tudo são flores, né? Então, de 70 a 78, aí, o Ozzy participando do Black Sabbath, mas daí ele resolveu sair. Em 79 ele sai, ele foi demitido ali do Black Sabbath e acabou porque ele brigou com o Tommy Iommi, aquela coisa toda, e resolveu fazer carreira solo. E a carreira solo dele, gente, foi estrondosa. Porque ele lançou aí álbuns incríveis, o Blizzard of Oz, né? E aí tem hits como Crazy Train, Mr. Crowd. Gente, foi sucesso imediato. Só que o cara se envolveu, ele viveu muita coisa e fez muita coisa errada também, gente. Viveu muitas polêmicas, né? Teve um show dele que um fã jogou um morcego real, de verdade. Ele fazia muitas coisas cenográficas. Ele achou que era o cenográfico, mordeu ali o morcego achando que era de borracha. Gente, teve que sair de lá, tomar vacina antirrábica, passou por um monte de reação. Olha a loucura aí, tá, gente? Só que esse momento dele virou lenda. Virou uma lenda esse momento dele, né? Mas foi algo que ele não planejou, porque ele fazia as coisas cenográficas. Eram morcegos de borracha, que era cheio ali de ketchup, né? E aí, de repente, joga um de verdade, ele morde e não era. Pouco ele descobre que era de verdade, aí a coisa... Loucura total aí. Em 1982, teve um acidente trágico ali, que acabou matando o guitarrista e melhor amigo dele da carreira solo, que é o Randy Rhoads, né, que após ali o piloto de um pequeno avião colidir com o ônibus da banda. O Ozzy ficou ali destruído com isso, entrou em depressão profunda, foi um período complicado. Só que mesmo com tudo isso, ele focou e continuou em frente. Lançou álbuns, fez turnê e foi consolidando o seu nome como um dos maiores do rock. O Ozzy marcou época, gente. Mas o Ozzy também se atreveu aí, nós que somos aqui da cultura pop, ele se atreveu a andar aí no cinema, na TV de alguma maneira, porque pouca gente lembra, mas Ozzy já brilhou aí fora dos palcos, tá? Então, por exemplo, teve a série deles, né, o The Osbournes, foi um sucesso na MTV, que mostrava o cotidiano caótico da família Osbourne, né? Ele teve participações memoráveis no cinema, gente. Por exemplo, em 86, ele participou num filme chamado Heavy Metal do Horror, né? Onde interpretou um reverendo, vai vendo. Tudo a ver com a cara dele, né? Aí teve Little Nick, Um Diabo Diferente, em 2000, que é ao lado ali de quem? Do Adam Sandler. Aliás, filmaço que eu dei muita risada, tá, gente? Ele apareceu ali como ele mesmo, né? Em uma das cenas mais hilárias do filme. Foi top. Ele apareceu como ele mesmo ali. Ele fez também uma ponta em Austin Power e o Homem do Membro de Ouro, lá de 2002, outra comédia absurda. Apareceu em Caça-Fantasmas 2016. Mas ele também foi dublador. Emprestou a sua voz aí numa animação chamada Gnomeu e Julieta, não sei se vocês lembram, de 2011, O Mistério do Jardim, de 2018, em Trolls 2, em 2020, ele prestou a voz fazendo ali o King Trash. É isso mesmo, gente. O King Trash foi ele que fez. E até teve um episódio de South Park, em 98, que o Ozzy era mais do que um músico ali, era um ícone cultural completo, e ele emprestou a voz, dublou ali. Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Então ele teve muita participação também na TV, aí, no cinema, de alguma maneira. Sempre em alguma ponta ou alguma dublagem, tá? Mas o interessante é que mesmo quando ele se afastou aí do Sabbath, né, o Ozzy ele acabou fazendo várias reuniões com os membros originais e tal,
Teve um retorno que foi marcante mesmo ali em 2011, onde eles dançaram o disco o 13, né? Que teve uma turnê mundial aí, incrível. O último show deles juntos foi em 2017, só que a verdadeira despedida veio agora em 2025, né? Que foi cercada de amigos, de fãs e de um propósito por trás de tudo isso. Em 1992, ele encerrou um show dizendo I will be back, ou seja, eu vou voltar. E ele voltou, gente. Hoje podemos dizer que ele se despediu da forma que ele merecia, né? Eu acho isso. Nos palcos, rodeado por quem ele amava e ainda ajudando outros que precisam. Acho que isso foi o grande legado que ele deixa. De que por mais que você viva uma vida de fama, você pode errar no caminho, e errar faz parte da nossa vida, mas você aprende com os erros e faz o bem sem olhar a quem, né? Então o Ozzy nos deixa aqui no dia 22 de julho de 2025, só que a sua voz, os seus riffs e a sua atitude vão continuar vivos com a gente. Muita gente ainda vai ouvir Ozzy e esse legado vai passar para frente. O mundo perde um artista, mas a história ganha uma lenda, gente. Descanse em paz, Ozzy, e obrigado por todo esse legado que você nos deixa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, uma singela lembrança e um adeus aqui ao Ozzy Osbourne, né, que viveu muita coisa e deixou muitas lições também para nós podermos captar. Você gosta de Ozzy? Você ouviu Black Sabbath? Deixa nos comentários, eu quero saber aí o que você pensa, o que você achou. E se você gosta dos nossos conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por sua presença até aqui, gente, mais uma vez, e nos vemos no próximo vídeo.